Hoje é dia de rock, bebê! Olá, eu sou Kênia Diógenes. Eu sou Ana Emília, você está no Cabe na Estante. Hoje o nosso livro é um livro de não ficção, é uma autobiografia. E qual a diferença entre biografia e autobiografia? A diferença é que na biografia, uma terceira pessoa escreve a história de alguma pessoa famosa, de alguma pessoa importante. E na autobiografia, a própria pessoa, né, o próprio famoso, escreve sua história. É um pouco diferente de Memórias, porque Memórias ele não segue uma cronologia. E a biografia, sim, ele vai cronologicamente contando a história da pessoa. Além de Memórias, Aninha, ele só pegar um trecho da vida, não necessariamente ser a história da vida toda. Ainda tem essa outra característica das Memórias. Ah, entendi. Legal. Mas qual é o livro mesmo? Rita Lee, uma autobiografia. O livro da Rita Lee fez muito sucesso, ficou 4 meses no topo dos livros não ficção mais vendidos do país, ganhou o prêmio APCA, foi um estouro. E, Kênia, é um estouro? É um arraso de livro. Eu particularmente, assim, amei. Ninguém aqui na minha casa, eu costumo dizer que eu li em coletividade aqui em casa. Por quê? Porque eu lia, aí eu contava uma história para meu pai, minha mãe, né, e meu marido, né, que são da minha época. Então eles sabem da vida inteira da Rita Lee por causa dessa leitura, né, de tão empolgada que eu fazia e de tão empolgada que era contando para eles, né. Esse livro em questão, ele se divide, como a Aninha falou, né, por ser uma autobiografia, ela vai contar a vida da Rita Lee desde a sua mais tenra infância até a atualidade, né? Pelo menos a atualidade de quando ela escreveu. E então vai falar como foi a sua infância, né? Vai contar a origem da família do seu pai, da sua mãe, né? Nós vamos ter então 2 famílias, uma que vem da badaladíssima, barulhentíssima e porra louquíssima família italiana da mãe, e essa mãe vai se casar com esse pai sério do exército do seríssimo país Estados Unidos, né? Então nós vamos ter um encontro desses dois, do Charles e da Chelsea, que era como ela chamava os dois, né? E ela sempre se referia à sua família como harém. Por que o harém? Porque só tinha o Charles, né? E além do Charles, a mãe e as 3 filhas, e mais uma outra que veio morar com elas, e mais outra pessoa que veio morar com elas, né? Então, sendo assim, eram 6 mulheres vivendo nessa casa, e ela costumava chamar de harém, né? Ela vai contar logo no começo, né, que ela sofreu uma espécie de meio que estupro, um abuso. Uma coisa bizarra. Bizarríssima, né? E isso, apesar dela não lembrar, todas as malcriações e as traquinagens dela daí pra frente vão ser justificadas por esse fato, né? Ela lembra que as irmãs delas diziam, não, deve ter sido, ela é assim por causa daquilo, ela é assim porque viveu aquilo. E aquilo ela se referia a esse fato que só dá pra, que a gente não vai descrever, né? Só lendo pra saber. Então ela vai falar toda essa infância dela que foi assim, nada convencional. Então, depois vem a adolescência dela e juventude, que quando ela começa a trabalhar com os Mutantes, né? Junto com os irmãos Batista, ela forma os Mutantes no meio do nascedouro da Tropicália. Então aí ela vai conhecer Gil, vai conhecer Caetano, Nara. Eles vão tocar em festivais com eles, com Gil. Tem momentos assim apoteóticos da história da música brasileira, com os Mutantes acompanhando o Gil, de tocar de costa, de ser xingado, um monte de coisas interessantes que estão no livro. Tem a ocasião em que ela é presa e ela está grávida, né? E quem salva ela é a Elis Regina. A Elis Regina vai lá na delegacia e diz, pode soltar a Rita. Eu quero soltar a Rita agora. Com uma das filhas, acho que era a Maria Rita, né? Que ela estava assim, pegada na mão, pode soltar a Rita. Então, assim, esse momento muito efervescente da música brasileira, e a Rita estava lá no meio, junto com os Mutantes também. Isso, e vale lembrar, assim, que a carreira dela, dos Mutantes em si e dela logo em seguida, ela meio que tem uma responsabilidade muito grande do Caetano e do Gil, né? Que, assim, contra qualquer perspectiva, contra qualquer possibilidade da época, sendo a Tropicália, o movimento Tropicália e o grande
nome da música nacional, nós vamos ter uma bandinha, vamos chamar de bandinha, porque eles eram super desconhecidos, e enfim, de rock, que era um ritmo que ainda não era, assim, considerado, né, um grande ritmo no Brasil. Não era nem aceito, né, pela Tropicália, assim... Isso, né? ainda tinha uma implicânciazinha, isso, que era né? Coisa de uma coisa americanizada, né? O Gil até participou de uma passeata contra a guitarra, né? Esse tipo de coisa assim. Então, eles foram um ponto controverso ali dentro da Tropicália, né? Antes da Tropicália, claro, praticar a sua antropofagia cultural e trazer tudo para dentro ali daquele caldeirão que eles formavam, né? Pois é, e ela diz isso, né, que em grande parte, inclusive para fazer o primeiro show de verdade, né, o próprio Gilberto Gil foi até a casa dela, conversar com o pai dela, para dizer para ele, olha, deixa a Rita ser música, é bom, esse negócio dá certo. Ela leva jeito, né? E ele ela leva jeito, embora ela passe o livro inteiro dizendo que não leva, né. E aí o Gil vai dizer isso, né, e aí ela diz até que não tinha como o Militar e a Chelsea recusarem um pedido do Gilberto Gil, né? Porque ninguém recusaria um pedido de Gilberto Gil em ocasião nenhuma naquele momento da vida, né? Da história, né? A verdade é que na sequência da história, né? Todo mundo sabe, a Rita Lee acaba se desentendendo com os Mutantes. Depois a Aninha vai falar um pouco sobre isso. E ela segue carreira solo. É quando ela conhece um músico de excelentíssima qualidade, que fazia parte da banda do Ney Matogrosso, chamado Roberto de Carvalho. E quando eles se conhecem, eles acabam se apaixonando, né? E ela contando assim, parece coisa de cinema, de novela. Porque meio a vida da Rita Lee meio toda parece uma história de cinema, de novela, né? E ela acaba se apaixonando por ele e eles vão aí, ela como cantora solo e ele compondo a banda, se tornar a mulher que hoje, né, nós conhecemos e reconhecemos como a grande dama do rock nacional. E né? essa parceria dela com o Roberto Carvalho catapultou, né? A Rita Lee era hit atrás de hit nos anos 80, nos anos 90, né? Foi uma parceria realmente de muito sucesso. O que aconteceu? Ela e o Roberto Carvalho se davam muito bem em todos os aspectos, mas mais do que isso, eles se davam muito bem na cama. Então, assim, diz ela diz lá no livro isso, viu? Que 70% das músicas dela era relato de uma transa deles, ou inspiração pós-transa, ou inspiração para a transa. Não, e algumas é mesmo, né? Vamos combinar. Né? Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. É óbvio que ela tá relatando uma... Ou então, que tal nós dois numa banheira de espuma? Então, assim, foram muitas, né, as músicas que falavam deles dois e enfim. Uma coisa que a gente queria levantar aqui é que, apesar da Rita ter sido a vida toda uma pessoa muito fora do padrão, né, tá sempre na vanguarda comportamental, politicamente a Rita nunca foi uma pessoa que, né, que se levantou, apesar de estar no meio da Tropicália e tal, ela passou batido pela ditadura, ela mesma assume isso no livro. Ela estava muito louca, tá entendendo? Ela estava só mesmo querendo viver a sua vida, viver a sua arte e sempre foi muito controversa em relação ao comportamento da mulher e tudo assim, mas politicamente ela nunca foi uma pessoa engajada. A gente, né? Isso foi uma surpresa pra gente na história. Não, porque lembra que a gente foi um show dela na Praia de Iracema, em Fortaleza? Você estava nesse show. E eu lembro que ela incitou muito a gente, politicamente falando, assim, ela incitava muito, e cadê não sei o quê, quem é que vai ganhar as eleições, e papapá. Você lembra dessa parte no show? Me lembro, mas talvez seja... ela já era... Não, já foi o quê? Nos anos 2000, né? Já era outra mulher, né? Já tinha... Então, aí quando a gente pega aquele momento ali da vida dela, a gente, assim, pensa que ela foi a vida toda, né? Muito engajadíssima, e no entanto, não. Ela só queria beber uísque e fumar maconha. Você tá sendo, né, Keninha, assim, boazinha. Tá. Só nisso. Vamos deixar só nisso, por enquanto. A gente não pode acabar todas as surpresas da obra, não, Ani.
Ainda assim, né, apesar desse pouco envolvimento dela na política, a Rita Lee indiscutivelmente é uma vanguardista quando vai se tratar da sexualidade feminina, do corpo feminino. As músicas dela em nada tinham a ver com o recato da época, né? E pela primeira vez uma mulher falou abertamente da sua sexualidade e do seu corpo, e as mulheres ficaram empolvorosas com isso, né? O Brasil inteiro ficou empolvoroso com esse novo momento da Rita Lee. Eu posso arriscar dizer o mundo, né? Já que eles foram convidados para ir a shows em diversos países. No entanto, ela gostava mesmo de fazer show, era no Brasil. A Rita, ela rodou o Brasil inteiro, com show atrás de show. Ela viveu uma carreira intensa, viveu uma dependência alcoólica também muito intensa, entre recaídas e retornos para a música em clínicas de recuperação. Ela se quebrou toda, né, por causa da bebida dela e do consumo de drogas dela. Mas apesar de tudo, a gente assim não tem como negar o quão importante essa mulher foi, não só por ser vanguardista, mulher no rock and roll, como por ser ela a tratar primeiro dessas questões da mulher de forma tão aberta, de tão escancarada, né? E eu lembro que eu era assim, eu particularmente fui muito fã da Rita Lee, né? Já em 1980, né? Na adolescência e fase adulta, né? Levava uma vida nada sossegada. Ela levava uma vida muito louca, né? E como a Kênia disse, de recaídas, até que nasceu a primeira neta dela. Aí ela encaretou, né? Ela resolveu que, não, aqui eu vou focar nessa energia aqui e vou encaretar, e ela está, desde então, sóbria, né? Sem usar drogas, acredito que sem beber também. Sim, eu acho que a bebida foi o principal, porque no fim, a última grande dependência dela era a bebida, né? Era o alcoolismo. Então, ela, né, usou de forma muito positiva o nascimento da primeira neta dela e desde então, encaretou. Bom, como eu disse, né, muita gente não gostou dessa biografia. Apesar de ser uma autobiografia, eu fico assim, chocada com certas coisas, né? Porque assim, se é uma autobiografia, ela quem sabe o que ela sentiu, o que ela passou, e é o ponto de vista dela da história. E E diga de passagem, Kênia, diga de passagem que ela tem uma ajuda no livro do Fantasminha, que é um jornalista que quando ela esquece alguma coisa, não sei porquê, quando ela esquece alguma coisa ou se engana em relação a alguma coisa, ele vai e corrige, né? O fantasminha vai lá e diz, não, Rita, não foi assim, foi assim, assim, assim. Exatamente. Né? Tem sempre a participação do Phantom na história. Pronto. E aí, apesar de ser um livro narrado por ela, aliás, escrito com as memórias e os sentimentos dela e de Phantom, né? E ela fala abertamente do que os mutantes fizeram, como foi essa relação com os mutantes, como foi a saída dela dos mutantes, né, que ela foi praticamente enxotada, e os viúvos dos mutantes ficaram lá, criticaram o livro, criticaram, né, Aninha? Cara, eu achei assim, exagerada a crítica, sabe? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, eles acham que ela tinha que ter dado mais destaque ao tempo dos mutantes, porque os mutantes têm o peso que têm. Só que a gente tem que ver uma coisa, depois dos mutantes, ela viveu uma vida inteira, uma carreira inteira, muito mais exitosa do que quando ela estava nos mutantes. Então, para ela não é uma ex-mutante, ela é Rita Lee. Então, os mutantes foi uma banda que ela teve, foi legal, bacana, tchau, agora eu tenho a minha vida. Então, ela não tem que estar focando nos mutantes, quem tem que focar nos mutantes é alguém que vai fazer a biografia dos mutantes. Exatamente. Ela está fazendo a biografia da Rita Lee. E a Rita Lee foi muito mais tempo só Rita Lee, fez muito mais sucesso sendo só Rita Lee do que sendo eles, como você mesmo falou, né? Tem outra crítica vinda deles que eu acho que aí faz um pouco de... Faz sentido, mas eu acho que se justifica, que eles acusam ela de ser muito rancorosa com os mutantes. É verdade, ela é muito rancorosa com eles. No livro ela deixa... Não existe um elogio o livro inteiro, né? Aponta todos os defeitos deles, mas eu acho que justifica porque é ela que está escrevendo, não é um biógrafo. Então ela vai contar o que ela sente. Ela ficou muito magoada com eles, né? Eles tiveram... O fim da relação deles foi muito... Né? Foi uma ruptura, foi de uma forma muito, muito mal educada e tal. Então, assim, ela guarda isso 50 anos depois? Guarda.
Fazer o quê? E ela ainda tenta ajudá-los depois, né? De alguma maneira, né? De uma maneira meio... Eles aparecem ainda, né? De forma... Em alguns momentos da vida dela depois, eles aparecem. Ela tenta ajudar de alguma maneira, mas não musicalmente falando, né? Não é isso. Emprestando dinheiro e sei lá, enfim. O Arnaldo, tem aquela tentativa de suicídio do Arnaldo, né, e tal. Pronto. Então, bem complicado isso. E assim, eu não julgo, né, até porque, enfim, quem sou eu, quem viveu foi ela que sabe. Ela foi enxotada mesmo da banda, né, tipo, chegou um momento, olha, você não canta bem o suficiente pra nós, então chegou o momento de você partir. Foi tipo isso, né, Aninha? Foi mais ou menos isso mesmo. E aí a carreira deles foi só por água abaixo e a dela só por ladeira acima. E o que a Rita tá fazendo hoje, afinal? Então, o que a Rita tá fazendo hoje? Está morando no sítio, no interior, com o Roberto Carvalho, cuidando dos cachorros, como diz ela, deve ter um rato, uma cobra também, que ela gosta dessas coisas, né? Cuidando das plantinhas dela e pronto, pintando. Ela escrevendo livros infantis, né, agora? Agora ela tá, né, com esse projeto de livros infantis. Já tem uns 3 ou 4, sei lá, tem alguns aí já, escritos e publicados. Pois é, mas tá levando a vida, né, ainda careta, como ela disse que agora o rock dela é cuidar das plantinhas. Esse livro foi assim, eu achei a leitura maravilhosa, né, tanto eu como você, a gente escutou muitas das músicas que eram citadas, né? Sensacional. Porque quando ela começa a falar dos álbuns dela, né, da carreira solo, então ela vai falando faixa por faixa, é muito legal. Eu botava a música para tocar, ia lendo, uma experiência realmente bem diferente. Então, assim, para nós fez todo sentido essa leitura, né? Foi muito empolgante, apesar do que também uma grande parte da história narrada é uma parte da história que a gente viveu, né? Porque a gente estava nascendo, a Rita Lee estava começando a fazer sucesso. Você tem dúvida que a gente recomenda esse livro? Não, né? Recomendamos demais. Quem tiver a oportunidade, nós lemos pelo Esquilo, quem tiver Esquilo já pode pegar a leitura pro próximo mês. Quem não tiver, ele tá sempre baratinho, dá para comprar de boa, mas leiam a biografia da Rita Lee, que é uma ode ao rock, ao início do rock feminino, né, da mulher no rock. É uma ode ao início da história e do corpo da mulher entrando na música e a própria história do Brasil, né? Fica ali por trás. E além de ler Rita Lee, siga a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Telegram, curta o vídeo, compartilhe, comente. Você gosta da Rita Lee? Você não gosta da Rita Lee? Você quer ler? Não quer? Qualquer coisa, comenta aí, vamos conversar sobre Rita Lee. É isso aí. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.